Amantes da palavra de Deus, bom dia, paz do Senhor. Eu quero nessa manhã ler aqui com você Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim, na parte A: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente hão de acontecer. Eu queria nessa manhã te dizer que o livro de Apocalipse é um livro que para alguns é um livro de medo, de susto, de drama. Mas queria em breves palavras te dizer que nós precisamos ter uma panorâmica geral deste livro, entendendo que este livro é o livro da revelação. É um livro onde Deus vai abrir as suas cortinas e convidar os seus servos a entrarem por detrás do cenário dessas cortinas para ver o lado espiritual das lutas e dos desafios de fé que os servos dele teriam nos últimos tempos. E nós podemos entender então que esta revelação ela virá para nos esclarecer. Se você observar o capítulo 1, vai apresentar um retrato de Jesus em todo o seu poder e a sua glória. Então, nós vamos entender, por exemplo, que aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Apocalipse diz: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Olha só, aqui mostra que Jesus é o soberano dos reis da terra. Tudo que nós vamos ver neste livro surge desta importante imagem de Cristo. É Cristo no comando dessas revelações. Seus seguidores, os seus servos, não podem e não devem se assustar, não devem temer. Sofrer, sofreremos, mas temer jamais, porque vamos entender no final do livro de Apocalipse que os justos serão vitoriosos. Se você observar na vista panorâmica ainda, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse contém as cartas que foram enviadas às 7 igrejas. E essas cartas elas têm um padrão, e o padrão é o mesmo, que é saudação, a lembrança da posição de Jesus em relação a estas igrejas, a avaliação da condição congregacional dessas igrejas, incluindo elogios e críticas às suas falhas, o apelo à ação. O que é o apelo à ação nessas igrejas? Está frequentemente chamando ao arrependimento, chamando para que todos os fiéis fossem encorajados a se arrepender da situação que estavam vivendo. E também a lembrança do galardão, à espera daqueles que continuarem a servir a Cristo fielmente, porque todas as cartas elas concluem-se dizendo ao que vencer. Então, nós podemos observar que este livro ele vai abrir as cortinas e vai convidar os leitores a abrir o cenário espiritual que está determinado. Também no capítulo 4 e 5 vai mostrar a posição do Pai e do Filho. Numa visão maravilhosa, João vai olhar o trono de Deus e ele vai observar que esse trono está rodeado por servos em adoração no capítulo 4. E no capítulo 5 a gente vai ver que a atenção volta-se para Jesus, pois Jesus é encontrado como o único digno de abrir os selos do livro do Apocalipse. É ele quem vai revelar a João o plano de Deus para a vitória total sobre as forças de Satanás. E ele também merece louvor e adoração. E depois, na visão panorâmica, nós vamos do capítulo 6 ao 20 mostrar a demonstração de vingança e punição de Deus contra os desobedientes, porque aí nós teremos de forma organizada e sistemática, nós vamos ver os selos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Lembre-se que o 7 aqui não está aqui por acaso. O 7 aqui é o símbolo da perfeição.
a história nunca termina enquanto não chegarmos na parte sétima e final da história da humanidade. E o capítulo 21 e 22 vai destacar o que? A condição abençoada dos santos e vitoriosos na presença de Deus. Haverá privilégios para os que forem fiéis. Os que forem fiéis serão restaurados e viverão renovados com Deus e Deus com o homem. Este final mostra a bênção da presença de Deus e a grandeza de Deus. Então, para nós entendermos e apreciarmos a mensagem do Apocalipse, nós precisamos entender que esse livro ele relata as coisas que João viu de uma forma dramática, sim, no estilo literário, não é? Podemos dizer que de forma dramática, mas de forma ungida, de forma em que as interpretações e os sonhos existem correlações com as mensagens de Daniel, e João então vai revelar isso através da visão que ele tem. O Apocalipse também vai nos mostrar sobre o limite do tempo. O que é isso? Nós já notamos que Jesus falou de coisas que tinham que acontecer logo depois que este livro foi escrito. O significado disso é que não devemos subestimar os limites do tempo de Deus. Deus colocou limite para o cumprimento da sua palavra. Os leitores da Bíblia e do Apocalipse não devem negar isso. Pois, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nota-se que existe um limite. Agora é bem verdade que nós não sabemos o tempo, o limite desse tempo, mas existe o limite. E aí nós veremos o próprio Deus no Apocalipse limitando o tempo do cumprimento dessas profecias. E nós vamos ver que ele diz coisas que em breve devem acontecer, Apocalipse 1 e Apocalipse 22, 6. Isso é o limite entre o começo e o fim. O em breve significa que o cumprimento será logo. Também nós precisamos entender que o tempo está próximo. Olha o limite. Apocalipse 1, 3 e Apocalipse 22, 10. Isso reforça o conceito de que o que João estava escrevendo, Jesus estava limitando, lembrando que haveria um tempo para abertura e fechamento do livro. Posso te garantir que o tempo está próximo. Jesus deixou claramente que quando o tempo estivesse próximo, as folhas da figueira elas cairiam, elas deixariam de dar frutos. A questão da chegada do verão, vendo que as folhas, Jesus fala da capacidade de prever a chegada do verão, vendo as folhas numa figueira. É isso, nós vamos entender isso bem claro. Isso poderia levar dias e semanas antes do verão, mas não poderia ser milhares de anos. Então Jesus deixa claro que a sua chegada seria prevista através da figueira florescendo. Então Israel já floresceu, a figueira já está dando seus frutos e o tempo está próximo. Eu quero te dizer que a vinda de Jesus está muito próxima. Então, leiamos o Apocalipse de forma esperançosa. Leiamos o Apocalipse entendendo que Deus vai vingar o sangue do seu filho, o sangue daqueles que foram mortos de maneira cruel. Deus vingará. Mas também o Apocalipse nos mostra uma cena de vitória. A ressurreição das duas testemunhas, o triunfo sobre o dragão, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, tudo isso pode ser estudado no livro de Apocalipse, mas aqui nós estamos de forma panorâmica te dizendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus, a qual Jesus veio mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
Que Deus possa te abençoar. Nos próximos vídeos a gente vai abrindo sessões para estudar os capítulos do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe e que você entenda que a revelação é para os servos e você não deve ter medo do tempo que está chegando. O arrebatamento vem aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.